Iniciando os trabalhos do Quadrinhos e Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos independentes e a cultura pop nacional. Aqui é Milton Cabona e esse é o episódio número 1. Pessoal, começando esse podcast já participante de uma campanha muito bacana, a Leia Novos BR. Olá! Olá! Eu sou o Basso do Corpo de Livros. Eu sou a Domênica do Leitor Cabuloso. E estamos aqui para falar para vocês sobre a campanha Leia Novos BR. Nós vemos muitos escritores, muitas escritoras que estão começando, fazendo um bom trabalho, mas não conseguem chegar no grande público. Por isso, juntamos dezenas de podcasts para que neste mês de setembro eles apresentem para vocês essa galera que está produzindo algo de qualidade e que vocês provavelmente ainda não conhecem. Então, procure a hashtag LeiaNovosBR e amplie seus horizontes de leitura. E como autor de quadrinhos independentes, eu me sinto muito honrado de estar participando dessa campanha e ela vai bem de encontro à proposta desse podcast, que é apresentar pessoas novas, né, de estar incentivando os quadrinhos, a literatura, games, etc. Tudo bem que o foco da campanha é a literatura e os quadrinhos, mas agradeço muito a Domênica e ao Basso por ter permitido participar dessa campanha, né? E no primeiro episódio já entrando de cabeça com esse pessoal e com muita gente bacana. Acompanhe a hashtag LeiaNovosBR, compartilhem, marque autores que vocês conheçam, autoras que vocês conheçam de quadrinhos, de livros, que vai ser bem legal. No clima dessa campanha, o episódio de hoje nós conversamos com Cora Ottoni e João Miranda. Foi um papo bacana, são meus amigos, é um pessoal que trabalha com quadrinho há bastante tempo, nós fazemos feiras juntos. Foi uma conversa bem divertida, aprendi bastante com eles durante a conversa. Mas antes de irmos para o episódio em si, eu quero fazer um agradecimento a duas pessoas que, se não fossem por elas, esse episódio não estavam lá. São dois podcasts também. A Ana Rosa, do Fanficcast, e o Cássio Nascimento, do Control Click. Olha, se não fossem essas pessoas, eu não sei o que seria da minha vida de podcaster, porque foi um inferno, minha placa de som queimou, meu headset foi pro vinagre, e depois não estava conseguindo configurar o Audacity, enfim. Pessoal, obrigado mesmo por tudo. Eu tô colocando os links dos podcasts de vocês aqui na postagem. Acho que é o mínimo que eu posso fazer por vocês. Obrigado mais uma vez por tudo. E isso é o mais legal da podosfera, né? Eu acho que eu posso fazer um paralelo com os quadrinhos independentes. Tá todo mundo se ajudando pra mídia poder crescer e ter cada vez mais gente curtindo podcast, né? Ou curtindo, ou fazendo, ou os dois. Então, pessoal, obrigado ao mesmo do fundo do meu coração. Quadrinhos e Narrativas, seu podcast quinzenal sobre quadrinhos do site O Mr. Play. Enfim, começamos agora para valer, não sou mais apenas eu falando. E como já foi ouvido antes aí, tem um recadinho da Domênica. Esse é o episódio que faz parte da campanha, né? Leia Novos BR. E estou aqui com a presença ilustre de duas pessoas que eu admiro, já acompanho até algum tempo, que é a querida Cora. Oi. E João Miranda. Opa, tudo bem? Beleza, gente. Bom, pessoal, boa noite para vocês. Obrigado pela tá inaugurando comigo, né, esse episódio 1. E tá nessa campanha, né? Ok, o prazer é meu. O prazer é todo meu. Nervosismo. Cora, você tá aí? Tô aqui, eu tô nervosa, não tenho vergonha de falar. Não se preocupe, eu também tô nervoso. Episódio 1, depois de tudo que já aconteceu hoje com a tecnologia. Mas vai dar certo. Então, gente, vamos lá, né? Iniciando aqui, fale um pouco de vocês, né? Cora, por favor, comece falando aí sobre você. Quem é você na fila do pão? Quem eu sou na fila do pão? Vamos lá. Bom, eu me chamo Cora Ottoni, eu tenho 25 anos, sou do Rio de Janeiro e eu faço quadrinhos, assim, se for parar pra pensar desde quando eu faço quadrinhos, na real, eu, sei lá, desde pequena, assim. Uhum. Mas assim, fazer quadrinho pra mim mesmo, eu faço desde o meu primeiro projeto, que é Os Zeladores do Tempo, que eu comecei a fazer ele em 2014, isso. Ele foi da faculdade.
Então, e ele, assim, ele é um quadrinho, é uma série de quadrinhos, que é uma história contínua, não são tiras, e eu fiz o volume 1. E eu atualmente faço muitas tirinhas também, e assim, é o que eu mais faço, e é o que eu gosto muito de fazer, porque são narrativas curtas e que tem aquela piada mais rápida, tipo timing, eu gosto de trabalhar o timing, a narrativa, e enfim, eu acho que por enquanto o que eu posso resumir de mim mesma é isso, eu acho. Eu não sei se eu falei direito, porque não estou acostumada a falar assim, mas espero ter conseguido introduzir um pouquinho. Não, tá tranquilo. Só uma coisinha que deu uma picada na ligação. Você falou que é da faculdade, mas antes disso você falou algo antes, que aí não veio. Pode repetir? Peraí, agora picotou pra mim. O que você falou? Você falou assim, foi da faculdade, mas isso foi um projeto, os Zeladores do Tempo, foi um projeto de conclusão da faculdade, né? Isso foi uma conclusão de curso do meu curso de Comunicação Visual Design na UFRJ. Ah, bacana. Que eu apresentei em 2016. Certo. E João? Bom, vamos lá. Eu sou João Miranda, tenho 29 anos, sou formado em arte pela UFJF. Tô tentando fazer quadrinho desde moleque também, né? Já tentei juntar grupo no colégio, já tentei juntar grupo na faculdade, já fiz parte do núcleo de quadrinhos da faculdade. Aí eu me formei fazendo quadrinhos, estudando sobre a representação do negro nos quadrinhos e fazendo uma webcomic. E aí depois e desde então eu tô tentando fazer algumas pequenas coisas, já fiz exposição em quadrinho, eu sempre tô tentando fazer algum quadrinho. E agora com Leda eu tô conseguindo fazer um trabalho mais duradouro, um trabalho que possa ter alguma coisa para deixar mais para frente. Mas por hora só coisa curta, só coisa para uma mídia muito específica, e eu falo muita besteira no Facebook, eu adoro, e é isso. Não, bacana. Mas olha só, você falou que fez um TCC sobre a representação do negro no quadrinho. Em que ano foi isso? Isso foi eu me formei em 2011, aos trancos e barrancos. E... normal. É habitual, né? Sim. E foi isso, eu apresentei o projeto, mas não publiquei, não toquei, acabei não tocando ele pra frente, só formei mesmo. Então, eu nem sei como é que eu disponibilizo a monografia, eu não tive grandes... como é que eu posso dizer? Eu não tive grandes instruções sobre como prosseguir, e se eu devo prosseguir também, mas pra mim é bom... Pode falar. É que pra mim, particularmente, eu acho que ainda preciso desenvolver mais algumas coisas pra... algumas ideias, e, enfim, nos últimos 5 anos eu andei pensando muita coisa, então dá pra... E o cenário mudou pra caramba, mudou muito mesmo, desde então. Não, imagino. Eu, particularmente, gostaria muito de ler a monografia, e depois a gente pode até ver como disponibilizar, botar aqui no link do podcast e tal. E, João, começando com você, depois eu volto pra Cora. O que levou você a fazer quadrinhos? Quando é que você acordou um belo dia, cara, eu vou fazer isso? Cara, então, eu sempre gostei... essa parte estranha. Eu sempre gostei de desenho animado. Eu sempre gostei de animação. Eu sempre fui um menino... Eu sempre fui um menino de apartamento, vamos botar isso entre aspas. Eu sempre ficava muito dentro de casa. E aí, uma das atividades que tinha pra fazer era ver desenho. E começar a imaginar coisas, imaginar a historinha, imaginar como... imaginar meus próprios personagens, minha própria trupe, né, digamos assim. E isso foi também incentivado, isso também foi incentivado pela família, de sempre dar material, de sempre me deixar criar à vontade. Então, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa que contasse
que contasse história. Eu sempre quis contar a história de alguma forma, seja por animação, seja por quadrinhos, mas alguma coisa que envolvesse imagem, porque eu sempre gostei muito de imagem. Sempre gostei muito de desenhar e ver coisas. Então a literatura acabou não sendo uma via, apesar de eu sempre ler muito, a literatura acabou não sendo uma via para mim, né? E aí eu acho que eu decidi mais a sério isso no momento que eu entrei na faculdade mesmo, que foi a decisão, porra, eu vou fazer artes, o que eu vou fazer? Eu vou fazer artes. Me deram todo o apoio aqui em casa, e aí eu tomei isso como parte da minha trajetória, como parte da minha vida, né? Como parte tudo que eu necessito fazer. E desde então eu tô aí. Tá, bacana. Cora, o que levou você Sim. a fazer quadrinhos, assim? Aquele start. Cara, vou fazer quadrinhos. Quando é que começou? Olha, eu posso falar que, assim, a minha alfabetização foi muito ajudada, assim, pela Turma da Mônica, né? Que eu acho que, um grande número de brasileiros teve esse esquema também. E eu continuei lendo Turma da Mônica durante muito tempo. E eu cheguei a ter um momento da minha vida, assim, que eu não lia tanto quadrinho, porque eu ia na banca e só achava quadrinho de super-herói. E as categorias de quadrinho nas livrarias eram menores do que hoje em dia. Então eu passei um tempo, assim, gostando de quadrinho, mas não sendo tão fã, assim, quanto eu sou hoje em dia. E aí isso mudou quando eu conheci as graphic novels. E aí eu falei, caraca, esse é o tipo de assunto que eu gosto, esse é o tipo de narrativa que eu gosto. E eu comecei a embarcar mais nos quadrinhos. Uhum. Aí, quando eu tinha 15 anos, né, eu fiz esse curso de quadrinhos na Casa de Arte Laura Alvim. E lá eu fui arrastada por 2 amigões meus, assim, e que hoje em dia são um engenheiro, outro é professor de filosofia. Que jogaram no mundo e foram embora dele, né? Vai aí. Exatamente. Mas que bom. É. E assim, foi muito bom essa aula de quadrinho. Eu acho que eu fiz durante uns 6 meses, por aí. E nessa aula eu cheguei a desenvolver um quadrinho de 4 páginas só, que também era um projeto de série, porque eu sou a louca das séries, né? E que era uma cidade onde todas as mulheres tinham ido embora e só sobrou homem nessa cidade. Aí os homens tinham que tentar se virar sem as mulheres e tal. E assim, hoje em dia eu vejo que, nossa, eu tipo, aloprei no jeito que eu tratei as coisas. Eu falo, caraca, eu mudaria tudo hoje em dia, mas assim, é muito legal porque é meu primeiro quadrinho. Eu tenho um carinho com ele por ser meu primeiro quadrinho, sabe? Mas eu também não mostro pra ninguém porque, né, tenho uma imagem ainda a zelar, sabe? Mas aí, quando tipo, eu tava na faculdade, eu cheguei a fazer um outro projeto de quadrinho numa matéria de quadrinho, que foi Era Uma Vez Rio, que são 16 páginas de quadrinho, que são contos de fada e contos de princesa, essas coisas se passando atualmente no Rio de Janeiro. Histórias que eu escolhi, que elas se entrelaçam. Isso eu nunca publiquei, eu tenho ela totalmente feita e tal, mas nunca publiquei. E porque eu gosto da história, mas eu não gosto mais do traço daquele quadrinho. Uhum. Então, assim, eu tenho vontade de um dia refazer. Não, mas olha que Chegou bacana. na época de fazer um... eu gosto, assim, bastante, assim. Eu peguei vários... Eu adoro as histórias dos irmãos Grimm, então foi muito interessante fazer esse quadrinho. E aí, quando chegou na época de fazer o meu projeto de conclusão de curso, eu resgatei uma ideia de série de novo, né? Porque eu já falei que eu sou a doida das séries. E aí eu resgatei uma ideia, que mais tarde se tornou Os Zeladores do Tempo, que a minha primeira ideia era para ser uma série de animação para TV. E aí que eu cheguei, quando eu trabalhei num outro estúdio de animação, há um tempo atrás, eu cheguei a tentar elaborar ele com os amigos e tal, só que não foi para frente. Aí, quando eu tava nesse projeto de graduação, eu tinha que fazer alguma coisa, eu adaptei para quadrinho, para ser uma coisa que eu podia fazer sozinha, sabe? Porque aí eu ia escrever o roteiro, eu ia desenhar, porque se fosse um projeto de animação também eu teria que outras pessoas, e que num projeto de graduação onde você tem que fazer individualmente, não é muito possível. E aí eu acabei fazendo Os Zeladores do Tempo, e eu sinto que tipo, foi nos Zeladores mesmo que eu me achei mesmo no quadrinho, sabe? E aí, fora
fora os zeladores, né, que hoje em dia eu faço muita tirinha, eu me achei nas tirinhas porque, assim, desde sempre eu gosto muito de me desenhar. Eu tenho esse meu lado meio egocêntrico, sabe, que eu realmente me desenho muito e tentar fazer algo produtivo com isso, né. E eu sempre, assim, de vez em quando eu fazia esporadicamente uma tirinha aqui, outra ali, mas nada demais. Só que aí no ano passado, em outubro, rola o Inktober, né, que é você fazer um desenho por dia usando tinta, saindo um pouco dos meios digitais. E eu, assim, resolvi fazer uma tirinha por dia. E uma tirinha por dia comigo como personagem, assim. E sempre tratando coisas relacionadas a desenho, a profissão de ilustrador, etc. E aí eu consegui concluir, eu não acreditava em mim, mas eu consegui concluir 31 tirinhas em 32 dias, porque eu atrasei um dia, mas tudo bem. Cara, mas o Inktober... E depois de outubro... Desculpa, o Inktober é cruel, né? É muito cruel, nossa, eu fiquei muito estressada. Eu passava o dia inteiro pensando em Inktober, sabe? Pra conseguir chegar no final do dia e fazer uma tirinha. Foi bem perturbador, assim. Foi perturbador ter escolhido fazer uma tirinha também, porque eu, além de pensar no desenho, eu tinha que pensar na narrativa, sabe? Então, eu realmente foi um outubro estressante, sabe? Mas valeu a pena. Era isso que eu ia perguntar. Valeu bastante a pena, porque assim... Era isso que eu ia perguntar. O Inktober é desenho, não necessariamente narrativa, né? É desenho, não precisa ser tirinha, porque eu quis enfiar a tirinha de qualquer jeito. E aí, e depois de outubro, depois desse Inktober, as pessoas falaram, cara, continua fazendo, continua não sei o que. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar fazer, não vou fazer uma por dia, lógico, porque eu mereço ter vida, né? Mas aí eu comecei a conseguir fazer tirinhas com mais frequência, porque o Inktober pra mim foi um exercício de narrativa, muito além do desenho, sabe? Então, depois disso, eu comecei a conseguir fazer pelo menos assim, uma tirinha por semana. Hoje em dia eu consigo fazer 2 ou 3 por semana, assim. E foi, tipo, por causa desse Inktober que eu acabei realmente me achando nas tirinhas, sabe? Antes eu já tinha me achado no quadrinho, mas aí agora eu posso dizer que eu me achei nas tirinhas, sabe? Eu gosto muito de fazer e foi graças ao Inktober mesmo do ano passado. Ah, bacana. Então, olha só, já que começou falando do trabalho, Cora, Sim? do que se trata as suas tirinhas e conclui também falando assim dos Zeladores do Tempo, que aí depois eu passo pro João. Beleza. Bom, as minhas tirinhas têm eu como personagem, e eu chamo as minhas tirinhas até de Korenstein, porque eu me desenho com parafusos no pescoço. E aí... E são basicamente situações cotidianas que ou eu passei por elas, ou eu acho muito provável que eu passaria por elas, tipo micos e passar vergonha, é o tipo de coisa que eu faço com mais frequência do que eu gostaria até. E assim, são coisas cotidianas, são relações amorosas, relações de festas, sábado à noite, sabe? Eu tento fazer umas coisas bem cotidianas, mas assim, tudo é o que eu acredito que eu faria ou coisas que se passaram comigo. Eu não faço coisas que eu não acredito que seriam capazes de eu fazer, até porque seria outra personagem, não seria a personagem que eu construí, que sou eu mesma, entendeu? Sim. Sempre botar uma pegada de humor, E assim, como eu me sacaneio bastante nas tirinhas, até conto podres meus pra caramba, eu opto mais pra ir pra esse lado do humor nas minhas tirinhas. De vez em quando tem uma coisa mais sentimental e tal. Ah, não, sim. Mas em geral eu faço coisas mais voltadas pro humor mesmo. Era uma questão sua que eu tinha, né? Que eu apresentei uma das suas tirinhas pra uma amiga minha que faz pilates. Que é uma sua que a Korenstein fala que acho que ela fez 9 abdominais, que era pra fazer 11. Sim, é porque eu voltei a fazer pilates depois de 2 anos totalmente sedentária. Te entendo, tô assim com yoga. E a estrutura tá pegando pesado, eu falei, eu preciso fazer uma tirinha sobre eu mentir pra ela, porque eu menti pra ela. Porque eu não aguentei chegar, tipo, em 10 abdominais. Eu só consegui chegar em 8. E não tinha como. Eu fiz a tirinha, eu contando pra minha instrutora, eu me mentindo. Eu não contei, nunca contei pra minha instrutora. Ela não pode me seguir nas redes sociais, porque ela não pode saber que eu tô mentindo pra ela. Mas assim, foi pontual também. Menti uma vez, espero não mentir mais, porque afinal estou pagando pelo Pilates, tem que fazer um bom uso do Pilates, né? Mas calma aí, 8 de 10 pra quem tava 2 anos, acho que é uma boa média. Olha, foi vergonhoso, porque eu não consegui chegar a 10, cara.
não chegar a 10 foi realmente muito vergonhoso, assim, e tá triste minha situação, mas vai dar tudo certo, vocês vão ver, eu vou fazer uma tirinha eu sendo vitoriosa no Pilates. Sim. Cara, você já é vitoriosa de estar indo, eu tô pagando Smart Fit 2 anos e um abraço Smart Fit que tá reformando com dinheiro aí, com meu dinheiro aí. Você tá fazendo doação, né, João? É complicado. João faz doação, né? Faz doação pra Smart Fit, cara. Pô, é o Teleton de todo ano. Eu não dou pra essas empresas de... pra Teleton, pra Criança Esperança, porque eu dou pra Smart Fit. É uma instituição que tá precisando de dinheiro, né? Você vê aí. Pô, coitados, meninos mal conseguem se alimentar e tal. Não, pode crer. É que a da Cora eu mostrei pra minha amiga que faz Pilates e ela falou, isso aqui é de verdade. Essa da Pilates, eu falei, sério? Que bom que ela é. Que bom. Na hora, essa aqui é uma pessoa que faz Pilates e tal. Eu falei, gente, então... porque essa da Pilates, eu falei, cara, será que a Cora faz Pilates mesmo? Eu imaginava assim, que você pegava pessoas ao redor, que acho que você muda tira, né, do humor, e pega aquela situação que você não viveu e jogou ali. Não, assim, em geral, se eu quero retratar a situação de outra pessoa, eu ou deixo claro que eu só tô como observadora na tirinha, ou então eu faço da outra pessoa. Por exemplo, eu há um tempo atrás fiz uma tirinha do meu irmão, que é o meu irmão ensinando como chegar nas gatinhas. Porque foi muito bizarro. Ele me contou essa história rindo pra caramba. Eu não acreditei quando eu soube da história, sabe? E aí eu fiz uma tirinha deixando claro. E eu nem tava como observadora nesse quadrinho, era só ele mesmo. Mas isso é bem raro, assim. Normalmente as minhas tirinhas tem eu mesma, sabe? Mas, em geral, quando é pra contar a história de outra pessoa, eu me boto como observadora, ou então com alguém que está só ali pra conversar, mas a situação eu deixo claro que aconteceu com outra pessoa. Tratar coisas que se passaram comigo mesmo, sabe? Ou então, tipo, coisas que eu faria. Porque, afinal, as minhas tirinhas são sobre essa personagem que eu criei, que sou eu. Então, tem que refletir o meu verdadeiro eu, sabe? Sim, não. Que bom, né? Isso é muito bacana, essa sua postura. E os Zeladores do Tempo, quando ele surgiu, e assim, você falou que foi um trabalho de TCC, né? De conclusão de curso. Sim. Mas não foi isso que o motivou, né? Assim, as suas inspirações com ele, como é que ele brota na sua cabeça, porque é uma sacada muito bacana, né? Quem limpa a bagunça de quem viaja no tempo. Dos viajantes do tempo, né? A gente sempre vê a galera que viaja no tempo curtindo e tentando limpar a própria bagunça. No seu caso, não. Os zeladores são... Você tem aquela agência que policia o tempo, que faz as missões, mas tem a galera... Sim. Que vai lá pra fazer a faxina, os zeladores. A parte suja, a parte suja, isso. E como é que isso deu esse estalo? Assim, não é inversão, né? Mas esse novo olhar sobre a viagem no tempo. Olha, os zeladores, na verdade, a ideia inicial dele era uma ideia que eu tava achando muito boba. Porque eu queria, era pra ser tipo um humor escrachado sobre dois personagens meio losers, sabe? Que não conseguem chegar onde eles queriam e acabam ficando com esse trabalho dito sujo. Só que primeiro que eu achei que com isso eu tava desmerecendo as profissões que lidam com limpeza em geral, né? Sim. Um dia eu parei pra refletir sobre o meu projeto e eu falei, cara, eu tô sendo meio, sei lá, desculpa a palavra, mas eu tô sendo babaca, sabe? Aqui. Eu não tô aprofundando. Somente aqui vocês podem xingar à vontade, não tem nenhum problema. Palavrão tá liberado. Ah, tá. Oba, caralho. Então. Isso, porra. Mas aí eu percebi que o projeto tava fraco, tava superficial, raso, sabe? E aí um dia eu conversei até com os meus orientadores de TCC, que eu tive dois, o orientador André Ramos e o orientador Daniel Moura. E eu conversei com eles, falei assim, olha, cara... não tá bom, e eles falam, realmente, tá raso e tal, aprofunda. E eu lembro que quando eu conversei isso até com o Daniel, ele falou, tá raso, tá fraco, não sei o quê. Eu cheguei em casa chorando, porque eu tinha escrito o universo inteiro, e fiquei arrasada, falando, meu projeto tá uma merda, eu vou desistir disso tudo, não sei o quê. Só que aí depois de chorar uma madrugada inteira, eu resolvi escrever o quão frustrada eu tava com o meu projeto. E depois de escrever o quão frustrado eu estava com o meu projeto, nasceu a solução. Então foi ótimo essa choradeira toda, sabe? Sim, e aí, pra fora, né? O meu projeto... Sim. E aí, primeiro que eu comecei a partir para referência. Eu
como eu queria aprofundar mais e queria que se tornasse uma ficção científica interessante e tal, eu comecei a partir para referência. Por exemplo, 1984, de George Orwell, tem o Admirável Mundo Novo também, tem um dos meus livros favoritos, que é o Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. Então, assim, esses 3 livros, a trilogia do De Volta para o Futuro, que assim, não é aquela coisa muito aprofundada de viagem no tempo, mas eu gosto da pegada leve de viagem no tempo que ela tem, sabe? Sim. Então eu peguei todas essas referências e construí esse universo, que eu gostei que eu consegui aprofundar mais nas relações, eu tornei a questão desse trabalho que é menos valorizado, mas é mega importante, até porque porque os Zeladores do Tempo, eu vou só resumir aqui a história para conseguir citar como é que eu consegui ir construindo, né? Porque os Zeladores do Tempo, eles são... tem essa sociedade que tem viagem no tempo de ida e volta para o passado. E as máquinas do tempo, elas estão espalhadas pela sociedade. Então, assim, qualquer pessoa consegue comprar ou alugar uma máquina do tempo para viajar para o passado e modificar. E para manter a linha do tempo estável, o que faz? Tem essa grande organização, que é a Organização Mundial do Tempo, que a sigla é ONTEM, com M, né? E ela mapeia as alterações que vão fazer na linha do tempo e envia os agentes do tempo para impedir que esses malfeitores alterem essa linha do tempo. E só que assim, não adianta nada, por exemplo, eu sou uma agente do tempo e eu vou impedir que você, Cabona, sei lá, você que tenha um grande show de uma banda que você não gosta, vamos supor. E aí eu vou lá te prender. E aí eu vou lutar com você. E aí a gente vai acabar derrubando coisas, a gente vai acabar destruindo, quebrando eventualmente alguma coisa. Então, e assim, mesmo que eu consiga te capturar, a linha do tempo vai ter sido alterada. Sim. Mesmo que eu consiga evitar seu plano, a linha do tempo vai ser alterada porque a gente bagunçou o ambiente inteiro. Então aí nascem os Zeladores do Tempo. Os Zeladores do Tempo, eles viajam junto com os agentes para manter o local dessa captura, desse fora da lei, que estava antes dos agentes chegarem lá. Então, e assim, é um trabalho importantíssimo, mas que essa sociedade ninguém dá valor. Por quê? Os agentes é que são vistos como super-heróis. Então eu gostei de quando eu consegui construir isso, porque eu gosto de fazer um paralelo dos zeladores com os garis. Porque os garis, ninguém, assim, nossa sociedade não dá o valor que eles merecem. Só que se eles param de trabalhar, a sociedade para, assim, a cidade para. Desculpa só interromper, isso aconteceu aqui no Rio, né? Eu acho que vocês lembram do Carnaval de 2014? 14, eu acho. Eu ia comentar isso também, João. Que a galera parou. Quando teve a greve, foi... Pois é, a cidade, quando os garis tiveram aquela paralisação, a cidade parou. E assim, a gente só começou a dar valor quando vê que parou, sabe? O que é um absurdo. Pois é. Com os zeladores, esse esquema. Se os zeladores, por exemplo, tivessem uma paralisação, a linha do tempo ficaria uma bagunça, a linha do tempo seria alterada. E o presente acabaria se alterando também, tudo ficaria instável. Então eu gosto dessa pegada também crítica que eu acabei, sem querer, conseguindo colocar também, sabe? Beleza. E eu gosto, e tem outra questão também, que é essa grande organização, ser uma organização que a princípio diz que faz todas as decisões dela são para o bem da sociedade, são para o seu bem-estar, mas na verdade eles são mega autoritários e à frente, que como é um projeto de série, eu tenho construído 10 episódios, né? Só tem que sentar para fazer mesmo. Sim. Você publicou um quadrinho, né? Foi até quando eu te conheci. Sim. É uma coisa linda, sim. Mas eu fico, gente, você quer fazer mais 9 edições, é isso? Exatamente, porque, né, se é pra dificultar, vamos dificultar, né? Ah, óbvio, né? Então, e olha que antes eram mais, porque no início desse ano eu comecei a escrever o roteiro do 2º volume, eu falei assim, eu preciso diminuir o arco narrativo dessa série, porque eu tava gigante, eu queria, definir, sei lá, uns 30 episódios, era uma parada megalomaníaca, eu falei, não, Cora, peraí, vamos sentar aqui, vamos reduzir isso, porque você quer ter uma vida além de Zeladores do Tempo também, né? Então, aí eu acabei reduzindo para 10, só que agora eu tenho que realmente sentar para conseguir fazer, porque quando eu fiz os Zeladores, eu estava só com faculdade, então era muito mais
tranquilo fazer isso, né? Hoje em dia que eu trabalho, tenho até minha produção de tirinha também, tenho que preparar coisa pra feira de quadrinho, aí é meio tenso fazer outro quadrinho com os zeladores, mas eu vou conseguir. Vai tudo dar certo. E isso que é bacana no seu trabalho, eu até escrevi há pouco tempo um roteiro de ficção científica e nunca tinha escrito, eu fui pesquisar. E eu descobri que assim, né, e isso eu gosto muito do seu trabalho, inclusive eu tava lendo sobre ele para poder me inspirar, essa crítica. Obrigada. Eu falei, gente, eu nunca escrevi, vamos sentar ao redor das pessoas que eu admiro para poder ler. E eu acho que essa é a boa ficção científica. É a que tem essa crítica social, que tem esse apontamento na cara das pessoas. Olha, tá vendo as merdas tá acontecendo? Eu vou botar um montão de coisinha aqui que vocês vão achar que é fantasioso. A gente hoje vive, né, o Admirável Mundo Novo com 1984. Porra, esses livros são muito fodas, cara. Isso é uma porrada na gente, sabe? Sim. É muito bom. Sim. E isso que eu gosto muito do Zeladores, né? Essa crítica, nessa pegada de... Aqui, ó, a gente não valoriza as pessoas... A gente não valoriza como sociedade e colocamos que as pessoas que limpam, seja o que for, são inferiores porque limpam. Não, gente. É tão importante quanto. Não existe profissão maior ou menor, sabe? Sim. E, João? Mas deixa eu fazer uma pergunta antes. Posso fazer uma pergunta? Não, aqui, vocês podem se perguntar à vontade, gente. Eu tô aqui só pra segurar o microfone e gravar aqui no computador. Só isso. Cora, e essa ideia da realidade aumentada? E aí, cara, achei sensacional. Dei uma olhada na página, tô querendo ter o quadrinho em mão, mas, pô, que demais, cara. Pô, valeu, cara. Porque foi o seguinte, quando eu fiz esse projeto, como assim, se é pra dificultar, eu tô dificultando, né? A vida já é fácil, né, Cora? Fácil, né? Então vamos dificultar mais ainda, né? Não é? Aí, quando eu tava pra fazer o meu projeto do TCC, eu sabia, tipo, como os zeladores... A ideia bem inicial era para ser um projeto de série de animação, porque eu gosto de animação, ilustração, quadrinho, gosto de várias coisas. Então, eu sabia que quando eu fui fazer esse projeto, eu queria juntar tudo que eu gostava numa coisa só. Então, e eu comecei a pesquisar nessa época sobre narrativa transmídia também. E como o universo que eu consegui construir era um universo complexo, com potencial de exploração, eu falei, cara, eu vou tentar explorar, além do quadrinho, fazer outras coisas. Aí eu comecei a pesquisar sobre narrativa transmídia, projetos e tal, e eu cheguei a trabalhar numa empresa fiz freela para uma empresa de produção de conteúdo para novas mídias. E lá eles me apresentaram o aplicativo que eu uso no meu quadrinho, que é o Aurasma, para fazer realidade aumentada. E aí eu falei, cara, eu vou aplicar isso no meu projeto, e aí através da realidade aumentada vou explorar animação e vou fazer essa coisa megalomaníaca para ter um pouco menos de vida, né? Porque a vida é muito acabei me dificultando pra caramba. 8 horas. Mas aí foi assim que nasceu. Pois foi assim que nasceu. Eu queria juntar tudo que eu gostava num projeto só, e aí nasceu a ideia da realidade aumentada atrelada ao quadrinho. E eu, particularmente, assim, fiquei satisfeita com o resultado. Eu queria ter feito mais coisa, inclusive, na minha monografia, que eu falo do processo do meu projeto e tal. Tem outras coisas lá, além da realidade aumentada, para complementar a narrativa transmídia, mas como um dia eu tinha que me formar, não podia ficar eternamente fazendo esse projeto, eu acabei entregando o quadrinho com a realidade aumentada mesmo. Que bacana, assim. João, obrigado pela pergunta. Realmente fugiu aqui da... Obrigado. Eu tinha pauta. até esquecido que meu projeto tinha realidade aumentada. Às vezes eu esqueço também. Então, obrigado por perguntar. Que isso. Pô, obrigado. Eu que agradeço. João, seu trabalho agora, lida. Eita, eu posso... Então, vamos lá. Vamos lá que a história... Quiser. Pode até o que não pode. Pode até o que não pode, tá bom, então. Seguinte, antes de Leda eu já tinha, como eu tinha falado, eu já tinha tentado fazer alguns outros projetos, já tinha feito alguns outros projetos de quadrinho. Só que todos eles envolviam pesquisa em algum nível. Então, pro meu projeto de graduação na UFJF, eu fiz um quadrinho chamado Sharpeville,
que ele conta sobre o massacre de Sharpeville, que foi um evento ocorrido na África do Sul, na época do Apartheid. E aí, enfim, em resumo, foi um protesto pacífico que aconteceu contra o Apartheid, onde o pessoal pensou, teve a seguinte mecânica: se todo mundo for até a delegacia ser preso, enfim, por qualquer coisa, não vai ter espaço na delegacia e ninguém vai poder ser preso. Então eles estavam tentando, os manifestantes estavam tentando buscar uma brecha ali no sistema. E aí a polícia foi polícia e simplesmente desencadeou um massacre em praça pública. Cacete. Pois é. E foi necessário isso para poder a comunidade internacional perceber que o Apartheid era um problema que precisava ser enfrentado, né, por todo mundo. E aí começou embargo econômico, começou uma série de coisas que precipitou a queda. Só que Sharpeville eu fiz nessa pegada aí do quadrinho fora da mídia papel, ou fora da mídia tradicional. Ele é um quadrinho flash, que, enfim, tem alguns pedaços de animação, você vai passando as Um abraço pra Mota. Um abraço pra Mota. Desculpa, gente, meu apartamento é muito barulhento, desculpa. Não, relaxa. Relaxa, a Mota fez a participação especial, relaxa. E aí eu fiz isso, eu fiz esse processo testando narrativas. Eu também tenho essa coisa de tá muito fácil, né? Tá sempre, eu vou fazer um quadrinho? Não vou fazer não, vamos fazer com flash, vamos fazer com animação, vamos fazer uns... porque se é pra dificultar, né? Vamos dificultar, né? Pô, tamo aqui pra isso, né? 8 horas por dia dormindo é coisa pra fraco. E aí eu fiz aos trancos e barrancos, ainda junto com essa pesquisa sobre representação negra nos quadrinhos, né? E spoiler, na época não tinha muitas. Então o momento que a gente está agora é um momento, cara, sensacional para autores negros, para personagens negros, criando, né? Personagens negros, leitores negros de quadrinho, sabe? Tem canais no YouTube sobre isso. O canal do Load, ele é sobre quadrinho hip hop. Então o cara, você consegue ver quantas pessoas foram influenciadas pelo mundo hip hop. E aí eu fiz isso. Eu fiz um quadrinho sobre o Bernardo Mascarenhas lá em Juiz de Fora para uma exposição. Eu fiz um quadrinho com a Sara Siqueira sobre na época que a gente namorava. E aí basicamente ele usava a galeria como tela. Então de um lado da galeria rolava uma história e do outro lado rolava a outra, e no meio as duas histórias se encontravam. Caraca, velho. Que foda. Eu era maluco nesse nível. Puta que pariu. Só que eu nunca tive nada além de zine, que enfim, a gente foi fazendo na mão na época do núcleo de quadrinhos. Nada impresso, e as minhas ideias são desse tipo, né? Usar o que eu tenho à mão, que é a internet, enfim. Então eu tentei fazer tira política, mas tira política eu pegava um grande evento da semana, porque desgraça nunca falta no mundo, né? E aí eu discorria sobre esse tema, só que é cansativo. Diferente de falar merda na internet, você precisa pesquisar e você precisa se envolver com a questão. Então, e ter estômago, né? Porra, estômago é o que eu menos comecei a ter quando eu parei com as semanais. Era uma por semana e, cara, os comentários nem eram, assim, trem fantasma, não. O pessoal era maneiro. Só que, pô, você se envolver naquele assunto, sabe, era meio pesado pra mim. E aí eu fui meio que parando. E o pessoal foi me cobrando, os amigos mais próximos foram me cobrando em evento, tipo, e aí, pô, você tá aqui, né? E aí, quadrinho? Pô, você já pensou em fazer quadrinho, em botar um quadrinho aqui? Pô, cara, e aí, qual é a tua próxima, tal? E aí eu decidi, tipo, vou fazer um quadrinho que não precise de tanta pesquisa, ou que precise de zero de pesquisa. Então a primeira coisa que eu pensei foi em fazer um quadrinho que fosse
um assunto que eu tivesse bibliografia à vontade para pesquisar, se eu precisasse pesquisar, que eu pudesse botar as minhas maluquices, digamos assim, de anacronismo, de elementos mecânicos, sabe, eu queria fazer uma história de ação, porque normalmente as minhas histórias elas são muito baseadas em conversa, em como eu vou pegar esse material de pesquisa que eu obtive e como é que eu coloco isso num quadrinho de 10 páginas, enfim. E aí tanto que a primeira interação de Leda, na verdade, ia ser na verdade baseado em mitologia, ia ser baseado no cristianismo, né? Ia ser baseado na questão de Eva, Adão, enfim, Gênesis. Só que aí eu pensei que a Bíblia era um pouco pesado para eu pesquisar, então eu peguei uma coisa mais leve, né? Que é mitologia grega. Não, calma aí, vamos lá. Sério que você acha que a mitologia grega é mais leve pra pesquisa do que a Bíblia? Não, na verdade, não. Na verdade, eu achava isso, o João se você perguntasse isso pro João de 4 meses atrás, provavelmente ele falaria pra você, não, cara, porra, tem muito material, é pesado, mas eu não vai ter confusão, não vai ter muita confusão, sabe? E outra, mitologia grega tá em todo lugar, né? Pô, quase todo mundo já fez alguma coisa, God of War ficou popular, poxa, dá pra fazer alguma coisa com mitologia grega. A inocência é tão bonita. É, muito linda, né, cara? O João de hoje fala, seu maldito. Seu maldito. Quanto mais eu leio, mais eu descubro que eu tenho que ler. E quanto mais eu escrevo, mais eu descubro que eu tenho que escrever, porque os meus personagens, eles se desviam da mitologia grega, né? Eu não quero só escrever aquilo que eu já li, eu quero interpretar esses caras, criar novas relações e gerar interações mais modernas, assim, né? E gerar interações mais atuais entre eles. Então, Leda, basicamente, a minha protagonista, ela tem uma história da mitologia que é de uma princesa que estava se banhando num lago, e Zeus, que estava como quem não quer nada, como um cisne, passou pelo lago que ela estava, e essencialmente eles copularam, essencialmente eles transaram. E a partir disso foram criados a partir disso ela deu à luz a quatro ovos, né? Entre um deles e um desses ovos gerou Helena de Esparta, né? E tem outros dois, tem um irmão, parte desses ovos tem ascendência divina e outra parte não tem. Então fica uma história de paternidade meio dúbia. E aí isso me intrigou, porque a história de Leda, a imagem de Leda sempre foi usada na história da arte, foi representada na história da arte ao longo dos tempos, assim, sim, né? Sim. Porque ela é uma imagem erótica e ela é uma imagem e é mitológica, né? Então, até algum tempo atrás, até um bocado de tempo atrás, as únicas representações que a história que os artistas poderiam fazer eram representações mitológicas. Então, isso me intrigou como é que por que as pessoas ficaram interessadas naquele assunto e como é que o que se passou na cabeça de Leda nessa bagunça toda, sabe? Nesse momento todo e aí a partir daí eu criei essa personagem, essa heroína de ação que tem essa coisa meio trágica, né? Esse relacionamento esquisito dela com Zeus. Zeus entrou no personagem, entrou na história agora, inclusive. Faz poucas semanas. Sim, sim. Cora, alguma pergunta pro João? Tá liberado, não se acanhe não. Sim, eu queria saber, quando você falou desse quadrinho que você fez em Flash há um tempo atrás, na verdade, eu fiquei curiosa, que você falou que tinha animação junto também. Isso tá disponibilizado em algum lugar? Tá sim, ainda tem o Tumblr. São mais transições animadas do que animações exatamente, porque, sim, né?
dificuldades mil, mas tá em Sharpeville HQ. Se você caçar no... Depois eu vou botar até no Hangout. Tudo que vocês falaram aqui vai estar linkado no post, o pessoal depois ver, compartilhar e etc e tal. Beleza, eu fiquei curiosa com isso, quero dar uma olhada depois. Não, tá bem. Pô, legal. E tanto que eu comecei um remake. Eu sou o maluco que começa as coisas e não terminava. Agora com o Leda eu tô focado. Tô focado, vou fazer. Então eu tinha começado o remake até de uma forma mais tradicional, né? Com as páginas estáticas pra poder não só animar, continuar o projeto, mas também, sei lá, ver publicação, ver alguma coisa material, né? Ter uma coisa material nas mãos, né? Isso que eu ia falar. É bem interessante, né, que a Cora é mais analógica, né? É tinta, ela sempre tira uma foto dos sketches dela e coloca pra gente ver no Instagram. E o João já tá mais digital, né? Você falou que trabalha com mesa, com internet e tal. João, no caso, você pensa em algum momento Leda ser físico? Cara, penso sim. Eu já enfim, perguntei para algumas pessoas como é que isso pode acontecer. Eu não sinto desejo de fazer catarse, porque é o seguinte, eu trabalho. Esse que é o problema. Eu trabalho e o meu trabalho ocupa um bom pedaço do meu dia. Então eu tenho os finais de semana e aquele restinho de dia, e o meu trabalho não é perto de casa, então eu tenho aquele restinho de dia para fazer quadrinho e para, enfim, fazer freelance, para poder prospectar em outras áreas que eu atuo com ilustração e por aí vai. Então eu sei que fazer um crowdfunding me tomaria um tempo e qualidade que eu não sei se eu teria agora. Mas eu penso, sei lá, pro futuro. Joga isso bem lá pra frente. Sim, por hora eu quero que pelo menos eu complete esse capítulo e, enfim, comece o próximo. Literalmente é uma semana de cada vez. Boa. A Cora, no caso, ela faz analógico, escaneia, tira foto, explica depois até esse processo, bota na internet. Mas você pensa, Cora, em Corenstein ser físico? As tirinhas, você tá falando, isso, né? As tirinhas. Então, vou contar um spoiler agora. Não, desculpa, eu batizei Corenstein, mas ela não tem nome. Tipo, as tirinhas não tem nome, né? Mas eu não boto nome nas tirinhas, mas eu chamo de Corenstein também. Tanto que sempre quando eu publico, eu boto a hashtag Corenstein lá. Ah, tá, tudo bem. Mas aí vou contar um spoiler agora, que assim, se tudo der certo, na verdade é um spoiler meio fajuto, porque tem que tudo dar certo pra acontecer. Mas eu vou lançar uma campanha no Catarse. Eu sei que é complicado, é o que o João falou, assim, tem que estar presente na campanha, mas eu vou tentar, já fiz orçamento, vou gravar o vídeo essa semana para tentar no dia 5 de setembro lançar a campanha. Então tá apertado e tal, mas eu muito conseguir. Então essa semana agora vai ser fundamental, porque essa semana eu vou finalizar todo o projeto. O projeto já tá aberto no Catarse, só que não tá publicado. Sim. Mas já tô botando as coisas lá porque eu quero tentar lançar a tempo da CCXP, o meu quadrinho. Porque consegui mesa na CCXP, então assim, quero muito que ele se torne uma coisa física, um livro físico, para eu conseguir publicar e conseguir ter o meu livrinho das tirinhas aí no mundo. Mas olha que engraçado, né? Você, Cora, fala assim, vou fazer uma coisa, o Catarse pra publicar quando? CCXP, daqui a 4 meses. Aí o João me fala, vou fazer um quadrinho aqui que não tem pesquisa, mitologia grega. Sabe assim? E eu reclamo que eu tô estudando pro mestrado. Gente, não dá, eu vou parar de reclamar e vou começar a olhar mais pra vocês, assim, porque vocês sabem o que é facilidade? Na boa, vocês sabem o que é isso?
Esse bagulho de facilidade. Isso é pra amador, né? Se eu quisesse facilidade, eu teria, sei lá, eu não sei o que eu teria feito na vida. Mas não seria artista, cara. Eu não pensaria em trabalhar com arte. Tá mais no Brasil, né? Que artista não faz arte. Pô, não. Cara, artista é complicado mesmo. A minha família, ela é de artistas, né? Então, assim, eu cresci... Meus pais são de teatro. Então, eu cresci vendo meus pais nesse esquema de vida difícil de artista, e mesmo assim eu não desisti de seguir pra arte, né? Eu mereci ser estudada, porque eu devia estar traumatizada, né? Mas eu consegui seguir a mesma área, não a área, porque eu não sou de teatro, mas assim, acabei seguindo pra arte, sabe? Então, mas não é fácil não, mas pô, não me imagino fazendo outra coisa não, sabe? É isso que é engraçado, eu nunca vejo... Tenho, né, a maioria dos meus amigos trabalham, né, na área, em algum nível. E quem nasceu de casa de artista e até mesmo vendo perrengue, se torna artista. Alguma coisa acontece, algum erro na Matrix acontece que a gente vai. Cara. A gente vai. É impressionante isso. Não. Sim, não, é isso mesmo. Eu acho que parece que a gente gosta de apanhar da vida, sei lá. Mas aí a gente vai seguindo o caminho, né? Mas enfim. É porque é uma pergunta que eu faço, tipo, pô, e o que eu seria, né? O que eu seria se não isso aqui? Essa pergunta do por que você faz quadrinho, ela tem um fundo mais profundo do que a gente viu umas referências e pronto, porque a gente sabe como é que é o cenário, a gente sabe como é que é o campo minado, né? Sim, e mesmo assim a gente vai. Gente, então, até por falar nessa parte que imagens, influências, que livros... Bom, você já falou que citaram livros, a Cora já deu 3 livros aí, o João falou, a Cora já falou da experiência com a família dela de arte e tal. Mas assim, não para esse trabalho especificamente, mas que influências você tem na vida de vocês, de artistas, de artistas em vários campos de atuação? Posso falar? Vai lá. Olha, eu trabalho com animação hoje em dia e sempre curti muito animação. Então eu digo que tipo, muitas das minhas referências para quadrinho, para ilustração, para o que eu faço, é desenho animado, e desenho animado tipo cartoon, sabe? Uhum. Então, assim, por exemplo, atualmente, um dos meus desenhos animados favoritos é Gumball, o Incrível Mundo de Gumball, que aquilo é surreal, é bizarro, e pra mim é genial, sabe? Então, assim, esse é uma das minhas referências mais fortes, e na época do meu TCC eu também peguei a série de desenho Gravity Falls como referência, não só pela arte, mas pelo tipo de narrativa também, que é uma narrativa seriada, que o arco narrativo é muito bem construído, então eu levo como referência para tudo, Gravity Falls também. E assim, de quadrinho, eu curto muito demais o Linear, sou apaixonada pelo trabalho dele, e consegui literalmente esbarrei, assim, não combinei, consegui encontrar com ele quando eu viajei pra Argentina, e foi muito doido, eu saí de lá chorando, com um sorriso de orelha a orelha, mas chorando, porque foi inacreditável ter encontrado com ele, eu dei uns zeladores pra ele, então foi muito emocionante pra mim. Não, calma aí, só um minutinho. Esbarrando como? Vocês estavam na rua, tirando foto, você... Não, foi o seguinte, era o meu penúltimo dia em Buenos Aires, e aí, último dia inteiro em Buenos Aires, porque no dia seguinte eu já viajava. E aí eu fui visitar um estúdio de quadrinho lá, de uns amigos dos amigos meus, e aí na rua tava rolando a exposição dele. Só que como eu já tinha vindo na exposição do Rio, quando teve uns anos atrás, falei, não vou. Eu falei assim, cara, quer saber, eu tenho que fazer hora pra encontrar a amiga, eu vou entrar aqui pra ver. Aí entrei, aí fiquei assistindo, só que aí eu tava esperando o Wi-Fi pra conseguir avisar pra minha amiga que eu tava lá e tal. E de repente eu olho pro lado, a 5 passos de mim, tá o Linear. E aí eu não acreditei, eu falei, cara, não é possível que seja verdade, é mentira, sabe? E aí só que ele começou a ir embora. Eu falei assim, cara, não acredito, eu vou ter que falar com ele, porque, eu sou apaixonada pelo trabalho dele, sabe? E aí eu cheguei pra ele, mandando um portunhol muito fajuto, cheguei pra ele e falei assim, desculpa, mas você é o Linear? Ele, sim.
Oh, meu Deus do céu, não acredito que é você, socorro, não sei o quê. Eu falei, olha só, eu sou do Brasil. Antes de ir pra Argentina, eu tinha lançado uma campanha no Facebook, no Instagram, pra ele tomar um chá comigo. Ah, caraca, você... Argentina. Sim, sou eu. Ah, que você tem demais, cara. Eu compartilhei. Que bom, que foda, cara. Obrigada mesmo. Então, sou eu que fiz aquela campanha pro Linear tomar um chá comigo, um café comigo. E não deu certo a campanha, mas porque, né, ele não aceitou o meu convite, mas, assim, ele ficou sabendo da campanha, porque quando eu cheguei pra ele, falei assim, olha só, sou do Brasil, lancei uma campanha pra você tomar um café comigo, e aí ele falou assim, você então, caramba, eu fiquei sabendo, mas é porque agora eu não moro aqui, mas é na Argentina, então eu não sabia direito, aí eu acabei, não sei o quê. Aí eu, caraca, cara, ele ficou sabendo da minha campanha, que doideira e tal, e eu, por acaso, tinha um zelador extra na minha mochila. E aí eu falei assim, cara, peraí, eu tenho um presente pra você, sabe? Aí eu puxei o zelador, dei pra ele, assim. Eu falei, cara, esse aqui é o presente que eu sempre quis te dar. E aí pelo amor de Deus, tira uma foto comigo, porque ninguém vai acreditar se eu contar essa história pra alguém. E aí tirou, a primeira foto deu errado, eu tive que sair correndo atrás dele pra tirar uma segunda foto, pra ver se dava certo. E aí eu tava nervosíssima, eu tremi pra caramba. É uma das minhas referências que eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Assim, ele consegue tanto trazer humor quanto uma sensibilidade, e naquele jeito que ele usa aquarela, que eu acho lindíssimo. Então, eu gosto demais do trabalho dele, sabe? Gente, tô emocionado, assim, com o já de verdade, assim. Sim, não, eu vou te falar. Tudo aconteceu pra vocês. Quando eu conto essa história, eu quase choro. Exatamente. E quando eu conto essa história, eu quase choro toda vez que eu conto essa história, sabe? Porque foi muito emocionante pra mim, sabe? Realmente era o que eu queria pra finalizar a viagem e ser uma das melhores viagens da minha vida, sabe? Se não a melhor, acho que é melhor. Cara, que foda. Algo mais, assim? Tô até sem falar. Olha, eu cheguei a notar. Deu um delay aqui. Eu cheguei a notar aqui outra pessoa que, tipo, hoje em dia eu sinto que tem um trabalho que também trata de cotidiano com a personagem que é ela mesma, que é a Sarah Anderson. Que ela tem o primeiro livro dela lançado aqui, dessa linha de tirinha dela, se chama Ninguém Vira Adulto de Verdade. É um livro com capa amarela, e que eu curto demais as tirinhas dela, e ela tem a minha idade, ela tem a minha idade, tem não sei quantos seguidores no Facebook, mas eu gosto muito do trabalho dela também. E assim, o que eu gosto hoje em dia também é de pegar muita referência com quadrinista independente, sabe? Gosto de ficar acompanhando feira, acompanhando até os projetos no Catarse que estão rolando, para ficar ampliando meu leque de referências de quadrinho e de ilustração, narrativa, etc. Bacana. Independente é o futuro, né? Sim. Não discordo disso e vou morrer com essa frase tatuada no peito. Que acho que é isso, né? O mainstream já não funciona, já tem na minha cabeça maluca, desde 2000. Mas, João, e o senhor? Cara, vamos lá, né? Basicamente eu vim do mangá. Então eu li muito mangá, eu ainda leio muito mangá, vejo muito anime. Eu sou otaku. Me desculpe, sociedade. Foi mal aí. Foi mal aí. E assim, um dos caras que eu persigo em matéria de arte, né, em matéria de traço mesmo, um cara que eu persigo desde moleque. Enfim, eu já vi outros caras que agora já lidam melhor com isso. Mas eu persegui o traço que nem um maluco, era o Masakazu Katsura. O Katsura, ele fez Video Girl Eye, DNA Quadrado, enfim. E ele tem um traço que, na época, pra mim, na época que eu peguei a primeira vez pra ler, ele deu uma estourada na minha cabeça, porque eu não sabia que mangá poderia ser feito daquela forma, né? Poderia ser feito de uma forma um pouco mais realista. Sim. Então ele tem uma pegada autoral e, ao mesmo tempo, ele tenta puxar pra um naturalismo, né? João, aí depois João, desculpa a minha ignorância, o Zetman é dele também? Sim, o Zetman é dele. É porque eu li o volume 1 e 2, depois o meu amigo parou de comprar, assim. Aí que você falou Video Girl Eye, eu fiquei com essa dúvida, mas desculpa, prossiga. E o Zetman é sensacional, porque e tem outra coisa.
E tem outra coisa também, ele é um cara que eu começo a me espelhar também pela forma que ele trata as histórias, porque o Batman, ele começou como um one shotzinho, totalmente diferente do que tá rolando na série, né? Que é sobre um cara que desenvolve o videogame e aí dá uma merda no servidor, bate um trovão, e a inteligência artificial que ele estava desenvolvendo sai do computador, e porque, enfim, é o clichê regular dele, fazer coisas saírem de telas, e aí essa inteligência artificial dá pra ele um uniforme, dá pra esse cara um uniforme, e a mãe dele tinha sido atropelada no passado, então ele vira tipo um avatar da justiça, só que é uma justiça deturpada, o cara só vai pra se vingar dos outros, entendeu? Então, tipo, o cara roubou uma bala, ele dá uma porrada na cara do sujeito, o cara atravessou fora da faixa e ele arrebenta o cara de porrada. E aí é uma história pueril, mas aí, tipo, ele pegou essa célula principal da história, né, que é um cara que se transforma em super-herói, e tem essa referência a Batman, porque ele adora Batman, e ele jogou pra uma história que é uma história de super-herói épica, né? Que ele começa com o super-herói pequenininho, o cara vai crescendo, ele vai discutindo sobre justiça, enfim. É um cara que eu gosto bastante. Infelizmente não tenho lido muito. Não te entendo. Não ler muito os caras que a gente gosta, tô nessa. Tamo aí. Mas eu poderia falar de outros caras de mangá também. Vai, mas, fala. Porra, desculpa, eu fico com medo de falar pra cacete. Relaxa, a gente tá tudo em casa, isso aqui é pra falar mesmo. Tamo aí. Dá outros nomes. Não, tem um autor chamado Hideo Yamamoto. Ele criou um mangá chamado Homúnculos. E Homúnculos é o seguinte, o cara é um cara que vive na rua, a gente não sabe porquê, no começo a gente não sabe direito porquê, mas ele vive dentro do carro dele na rua. E ele é pego por um estudante de medicina para fazer um procedimento chamado trepanação, que é fazer um buraco na cabeça a fim de despertar outros sentidos. Sim, né? sim. Muito comum no Idade Média, inclusive, isso. Não pra despertar os sentidos, mas pra acabar com dor de cabeça, umas paradas assim. Sim, ele pega todo esse background, mas o lance da pesquisa desse cara em específico no mangá era despertar um outro sentido ou ter alguma outra coisa clínica que pudesse. E assim, e mais pra frente a gente sabe as motivações do rapaz. Mas o cara começa a ver pessoas distorcidas, pessoas com pedaços de coisas mecânicas ou pessoas feitas de areia. Ele começa a ver um mundo distorcido toda vez que ele fecha o olho esquerdo dele. E aí ele começa a encontrar, começa a ter encontros fortuitos com essas pessoas, né? A dialogar com uma ou outra através, enfim, através do acaso. E ele descobre que ele pode resolver que cada alteração no corpo daquelas pessoas, na verdade, é um problema psíquico, né? Um problema psicossomático. E aí ele vai resolvendo isso, ele vai, enfim, vai tendo as histórias e vai resolvendo isso. E é de uma delicadeza narrativa, de uma beleza narrativa, de uma discussão toda sobre o que a gente é, né? O que a gente faz no mundo, enfim, o que a gente guarda pra gente, né? E a gente não conta pra ninguém. E é impressionante, é bem impressionante. Infelizmente o mangá não fez sucesso aqui no Brasil. Rolou uma impressão. Saiu no Brasil, não foi? Homúnculo, acho que em 2015. Saiu em 2000. Eu ainda tava na faculdade. Saiu em 2003, 2012, 2013. Caramba, pra mim era, sei lá, ontem, 2015, assim. Pô, queria eu, porque ainda conseguiria encontrar, né? Eu não tenho o final do mangá. Eu nunca li o final do mangá. Mas foi publicado todos no Brasil? Foi publicado na íntegra no Brasil, só que eu até sigo a Beth Kodama no Facebook, que ela foi editora. Perguntei sobre, e aí, Homúnculos? Pô, achei foda pra cacete e tal. E aí ela falou, tipo, olha, foi uma aposta arriscada, mas a editora não gerou o retorno que a gente esperava, então eu não tenho como dar nenhuma resposta sobre isso. Então, sobre relançar e tal, então. Não vai.
Não vai. É uma joia perdida. E o cara, tipo, o autor, ele morou na rua pra fazer o laboratório dele. Cara, entendeu? que Então, foda. alguém com esse nível de compromisso, eu não podia deixar de citar. Sim. E a Cora citou 2 animações, você citou 2 mangás. E a questão é, vocês conseguem colocar essas referências no trabalho de vocês? E como? Como é que vocês conseguem? Ou não, é só mais assim, eu vejo porque eu gosto, me inspira a fazer, mas não necessariamente eu coloco lá dentro isso no trabalho. Olha, no meu caso, por exemplo, eu falei do Gravity Falls, né, porque eu estava fazendo meu TCC. Eu estudei o modo como foi construída a narrativa da série e o arco narrativo, porque tem coisas que acontecem nos primeiros episódios que depois influenciam episódios mais na frente. Isso eu estudei, a narrativa do Gravity Falls é uma que me influenciou muito na construção da minha série dos Zeladores do Tempo, sabe? Então, e o Gumball, por exemplo, eu gosto da questão do humor, do timing, e eu gosto da questão também que o Gumball e o Darwin são 2 perdedores, sabe? Então, e às vezes eles passam por situações que são tipo os podres deles, eles em situações altamente constrangedoras. E são coisas que eu boto na minha tirinha também. Eu me boto passando por situações constrangedoras, me boto às vezes como uma perdedora, mas sempre tratando disso com humor. Eu pego do Gumball também. Além de eu gostar muito do desenho, eu gosto de me inspirar nessa questão do timing, da narrativa, etc. O Gravity Falls até também eu gosto de pegar bastante de estudar o desenho, porque eu acho muito lindo o desenho do Gravity Falls. Sim. Então, eu pego, assim, não diariamente, mas assim, às vezes eu paro para estudar os personagens e tal, porque eu realmente aprecio muito, sabe? Por estudar, acabo refletindo isso nas minhas produções. Bacana. João? Cara, até como eu falei do Katsura, o modo que ele desenha as coisas e o modo que, digamos assim, ele vê a produção dele como uma produção em progresso e não uma produção final, né? Tipo, ele revisita as histórias, ele revisita os personagens o tempo todo. Isso eu acho bacana. Isso eu acho que me dá uma paz de espírito, né, pra criar. Perdão, João. Eu sou meio tapado em relação a anime e mangá. O Katsura é o autor de Zetman. Isso, autor de Zetman. Perdão, é que assim, minhas sobrinhas que não ouçam isso, mas assim, elas que me atualizam sobre mangá e anime, porque se depender de mim, ainda é Cowboy Bebop, Rurouni Kenshin e Guerreiras Mágicas de Rio. Parei ali. Pô, não, já é ótimo, já é uma maravilha de referência. Conversa com elas sobre isso, ver se elas vão achar ótimo. Uma tem 17, outra tem 13, vocês vão ver como... Que isso. Eu vou pedir uma coisa, inclusive, depois de poder disponibilizar o link desses trabalhos que você está falando, porque eu também sou a pessoa mais noob de mangá e anime e essas coisas da vida. Então, assim, se você puder deixar um link, alguma coisa assim, para eu conseguir saber direito do que você está falando e tal, eu vou agradecer bastante, assim. Até para aumentar mais ainda esse meu leque de referências. Criança, cola no tio, que o tio vai mostrar esse mundo lindo das otaquices. Excelente. Mas eu tava falando dessa repercussão que... Repercussão não, perdão. De como se influencia teu trabalho, da revisionismo no caso dos personagens, do Katsura. Mas... Só que, cara, e o Yamamoto eu acho lindo, maravilhoso, e eu vou defender que as pessoas republiquem homúnculos até o último dia da minha vida. Só que tem um cara que me influenciou mais do que essa galera, que é o Kilofer, que é o autor francês. Ele fez parte da La Saucière, eu acho. E tem um álbum que foi lançado aqui pela finada Barba Negra, chamada 676 Aparições de Kilofer. É pesado. Esse eu conheço, hein? Aí, ó. Porra, é pesado. Eu na época só lia quadrinho de adolescente. Eu peguei essa porra e alguma coisa na minha cabeça deu uma mudada, assim, em relação a eu compreender que quadrinho é uma mídia pra você contar coisas até um pouco pessoais demais, sabe? Até contar algumas coisas meio
horríveis de você mesmo através da mídia, né? Ou de você, sei lá, conversar sobre coisas horríveis que as pessoas têm nelas. Perdão, calma aí. Vocês dois conhecem a obra, eu não conheço. É sobre o quê? Você tá falando de uma forma, João, tão assim, pisando em ovos, que eu falo, gente, o cara fez um ritual satânico e quadrinizou. É isso? Queria eu. Vamos lá, o 676. Primeiro é 676. 676, isso mesmo, não 666. Por isso que eu falei, pô, o cara matou alguém. Isso faz sentido. Faz sentido. Esquartejou um quadrinho aqui, ó, como matar uma pessoa e invocar Beelzebub. Não, então beleza, temos 7 antes, ótimo. Mas pode ser também que ele fez ritual. Mas às vezes que ele aparece no quadrinho, assim, e... Enfim, ele é um quadrinho que não tem muito segmento, né? A primeira parte, ele começa num monólogo falando sobre as mulheres de Paris e sobre como ele não consegue resolver os problemas dele, né? Que ele transfere isso na metáfora de uma louça suja. E a segunda metade do quadrinho que é mudo, porque à medida que você vai lendo, o cara vai se multiplicando. Não tem aquele lance que você bota 2 personagens juntos um do outro pra dar a sensação de movimento? Uhum. Tipo, você coloca um personagem numa posição e depois em outra, no mesmo quadro, só pra dar a sensação de movimento, né? O Kiehloffer, ele brinca com isso, e cada vez que rola uma coisa parecida com essa, na verdade é uma nova duplicata dele que vai se criando. E cada duplicata que vai criando, elas cada vez menos têm tino social, digamos assim, tem freio, né? É como se fosse superego. Então, como se fosse superego, não, como se fosse o ego, né? Então, eles são beberrões. Não, eu acho que é o superego mesmo. É o superego, é o que não controla, é o que não controla, na verdade, né? É o instinto puro, né? Mas aí o pessoal da psicologia depois escreve aqui nos comentários se a gente falou alguma bobagem. Aí é com eles. Pode me esculachar na expertise. Então, os caras são beberrões, eles são brigões, rola estupro, rola uma série de coisas que você começa a olhar e é o autor se representando, é o autor se desenhando, sabe? E aí, no fim das contas, a situação vai ficando cada vez mais insustentável pro próprio original, né? Pro cara que... Pro autor, pro cara que foi gerando as duplicatas. Então, isso me deu uma impressionada pela... Tipo, eu não me colocaria nessa posição, sabe? Sim. Que eu sentisse que eu fosse um cara ruim, eu não colocaria nessa posição antes de ler os 676 aparições. Caramba, você não conhecia mesmo? A Cora falou que conhece, né, Cora? O Kiehloffer eu conheci porque na faculdade eu fui bolsista de um grupo de pesquisa. Uhum. E aí, como trabalho final, eu queria tratar a retratação da autoimagem, e só que de uma maneira diferente, porque eu sempre fui muito pro lado do cartoon, e esse grupo era mais poético. E quando eu comecei a pesquisar, eles me indicaram o Kiehloffer justamente para esse trabalho dele, fazer um trabalho onde ele se desenha assim, pra caramba, e as histórias basicamente só tem ele, são centradas nele e são contando a história dele. E na época eu pesquisei um pouco dele, eu não cheguei a ler o livro, porque não cheguei a ter como na época ler, mas eu conheci o trabalho dele, eu achei tipo muito doido assim, mas eu curti pra caramba, sabe? Eu tô querendo ler agora esse livro, mas eu pesquisei justamente por causa dessa bolsa que eu participei e que eu tinha que pesquisar artistas que fizessem uma autorretratação nos trabalhos deles, entendeu? Entendi. É sensacional, tá aqui na minha estante. Infelizmente ele não tá direitinho na estante porque ele é enorme, é uma porra de um álbum enorme, não tem como guardar, sabe? Você tem que deixar assim na prateleira, mas porra, o cara desenha muito, assim, desenha. Sim, isso deu pra ver já, o pouco que eu pesquisei dele, deu pra ver que o cara manda muito. Então, é isso, tudo que a gente consome acaba indo, né? Gente, excelente. Beleza. Como é que vocês veem o atual cenário de produção de quadrinhos? A gente, sei lá,
acho que nos últimos 17 anos, pode dizer. Não, exagerei, acho que dos últimos 10 anos pra cá, a produção de quadrinho independente explodiu, né? Mas como é que vocês dois veem o atual cenário do quadrinho? Vamos lá. Cara, eu acho que eu nunca vi um cenário mais efervescente do que agora, né? Porque antigamente a gente não via falar de pessoas produzindo aqui no Brasil sem ter aquela síndromezinha de underdog. E isso porque já estava rolando produção independente, o pessoal já estava correndo atrás. O independente não foi criado agora, né? Mas era uma coisa mais modesta, né? Acho que a internet ajudou muito as pessoas botarem a cara a tapa, sabe? Darem um passo para frente e mostrarem que produzem, mostrarem que elas têm capacidade de contar outras coisas, né? Saímos da história única, né? Como diria Chimamanda, né? Existe outro tipo de histórias, não só aquela que a gente foi educado a ter, né? Eu tô falando assim de quadrinho mainstream mesmo. Sim. Eu acho que a gente se achou muito nesse lance de sair só de criar comics ou de criar alguma coisa que não fosse que não tivesse uma identidade do autor, né? Eu acho que no momento exato que você bota na mão das pessoas o cardápio inteiro de quadrinhos que você pode fazer, de coisas que você pode ler, de coisas que você pode misturar e sem que torçam o nariz para sua produção, né? Porque tem espaço para todo mundo. Eu acho que fica mais fácil das pessoas se posicionarem, né? Assim, eu entrei nesse meio de quadrinho recentemente, então eu não tenho como comparar com anos atrás. Mas o que eu vejo hoje em dia que eu acho muito positivo é esse crescimento da galera independente. E eu gosto do contato. Então, isso pra mim é muito legal, porque até me inspira a tentar seguir, sabe? Os Zeladores, por exemplo, quando eu tinha finalizado ele, eu comecei a tentar procurar editora, mas teve uma hora que eu falei, cara, chega, sabe? Tô cansada de não receber nem resposta, de ser totalmente ignorada, sabe? Vou tentar publicar isso independentemente mesmo. E eu vejo que a galera tá fazendo isso e eu acho muito positivo esse crescimento, sabe? Eu acho legal que é uma galera ajudando a outra, sabe? Assim, tem pessoas que eu não conheço fisicamente, sabe? Mas conheço pela internet e que me dá apoio, sabe? Que eu vou lá dar apoio para elas também. Então eu acho que esse mercado da galera independente tá muito bacana, sabe? Isso eu tô curtindo bastante. Mas o que eu procuro, o que eu acho é que tem que ter mais feira até, sabe? De quadrinhos independentes. Aqui no Rio eu acho que tá, tipo, a galera da Capa Comics, né, tá, tipo, tentando voltar a ter esses encontros da galera de quadrinho e tal, mas eu vejo que, tipo, normalmente a cena acontece mais em São Paulo, em Curitiba também, em BH, então, tanto que sempre quando rola feira, eu tento ir, sabe? Esse ano eu fui no Ladies Comics, que é o de mulheres, em São Paulo, né? Mas São Paulo, isso. E foi muito bom, assim, porque, cara, são aquelas mulheres que eu sempre apreciei o trabalho de longe, assim, falando, caralho, que trabalhos maravilhosos. E eu tava lá, tipo, a um passo delas, sabe? Eu, caraca, cara. E assim, com os Zeladores. Então eu tava ali não só como fã, sabe? Eu tava ali, tipo, tentando vender minha arte na praia, sem praia, sabe? Então foi, tipo, muito bom, cara. Eu gosto pra caramba desses eventos, sabe? Então, sempre que dá, eu tento ir, porque além de ser um recreio, um playground pra mim, é um local muito foda pra fazer contato e pra conhecer essa galera com um trabalho muito bom e que é independente, sabe? Não, é bacana. Eu acho que aqui no Rio a gente tem muito evento de anime, de mangás, mas não sei, eu não vejo que a galera desse setor, né, vamos botar assim, consome o material independente. Porra, você chato agora, eu vou levantar a mão e falar isso mesmo, cara, infelizmente. É complicado entrar nesse público em particular. Já foi pior
Já foi pior. Eu tive com o pessoal no evento que rolou aqui em Campo Grande. Tipo, eu vi a galera vender, assim. Talvez não tenha vendido, feito a venda da vida deles, mas em comparação a sei lá, um evento que eu fui pra vender zine com um grupo de quadrinhos e a gente tomou na cabeça, já foi pior. Sim, mas essa galera que vendeu, que você viu, tinha a estética do mangá ou não? Não tinha. Essa que é a parte legal. Pode falar. Não, e eu te digo que até o pessoal que teria a estética do mangá teria problema se fosse, por exemplo, no Anime Friends sei lá, 8 anos atrás, 10 anos atrás, vamos botar sim. assim. Tipo, essa galera teria sérios problemas, porque eu vi isso acontecer. Eu entrava nos stands e perguntava, né, mostrava o trabalho e perguntava como é que tava, e a galera tipo, o pessoal prefere ir ali na Comics, dar um bisu do que vir aqui, né, então a gente tá com um probleminha. Eu acho que agora melhorou. É complicado, né, porque como vocês falam lá em cima da gente ser artista no Brasil, pelo menos uma visão muito particular, é isso, a galera é educada a consumir determinado tipo de material, e quando você apresenta algo muito diferente, por exemplo, pegando o trabalho da Cora, Viagem no Tempo, as pessoas, não sei se a Cora já passou por isso, e me corrija se estiver errado, acho que as pessoas vão logo associar com o Exterminador do Futuro, com De Volta para o Futuro. Acho que ninguém vai pensar nos bastidores de Viagem no Tempo. Assim, eu sinto que quando eu vendo os zeladores, eu tenho muito, tipo, que a galera chega na minha mesa, eu tenho que falar do que é o projeto e contar a história, porque, lógico, algumas pessoas se interessam pela capa e pedem pra ver o interior e tal, mas meio que sem desconfiar nem um pouco do que se trata, sabe? Sim. Então, porque eu acho que, tipo, realmente não é uma parada que esteja tão nos trending topics ou coisas do tipo, sabe? Então eu às vezes tenho que... Eu sinto que às vezes eu vendo porque eu explico o meu trabalho, aí a galera se interessa e compra, sabe? Mas a princípio, quando zeladores do tempo, assim, até porque muitas pessoas, eu falo, zeladores do tempo, todo mundo fala, você tem aquele seu trabalho de viajantes do tempo, né? Os vigilantes do tempo, o pessoal fala tudo, menos os zeladores do tempo. Gente, lá, sabe? Não é, gente, não é viajante. Eles são viajantes, mas não necessariamente. Eles são viajantes, mas eles são zeladores. O nome do projeto é Zeladores do Tempo. E vocês já receberam algum tipo uma crítica negativa? Tanto no Inleda como em Zeladores ou Quarantine? A crítica negativa sempre rola, né? Sempre alguém tem uma coisa pra falar. Mas tem a grande diferença entre a crítica negativa construtiva e a crítica negativa de só atacar. A princípio, até então, eu nunca recebi uma crítica negativa de só ataque, sabe? Normalmente a galera, quando vai me fazer uma crítica negativa, eles fazem com o intuito de eu crescer. E pelo menos até agora eu não recebi nenhuma crítica que eu falasse, porra, essa pessoa só quer me destruir gratuitamente, sabe? Até então não recebi não, sabe? Saquei. João? Eu tô de boa, sério mesmo. Tipo, o que eu recebi de crítica foi porque eu perguntei, né? Eu cheguei e perguntei, e aí, o que você achou e tal? E a questão também de revisão textual, que, enfim, de vez em quando eu deixo passar umas coisas, tudo, né? E aí alguém chega e fala, poxa, dá uma olhada nisso, né? Esse texto acho que tá estranho, mas como, por exemplo, eu não tenho recebido agora porque foram basicamente umas 6 ou 7 páginas só de ação, sem um balão de fala sequer. Então, beleza, eu tô salvo até aí, então, mas eu não costumo receber feedback. E o que me assusta um pouco, na verdade, né? Porque eu não sei se eu tô indo bem, não sei se eu tô indo mal. As métricas não falam muito bem comigo, então eu vou fazendo e de vez em quando alguém chega e fala, pô, gostei do trabalho e tal, mas é bem levezinho. Bacana.
Bom, pessoal, é isso. A gente vai encerrando esse primeiro episódio com duas pessoas fabulosas, assim. Acho que nós começamos um pouquinho nervosos, mas acho que deu pra dar uma relaxada no final. Um bate-papo. Já estou convidando vocês para outros episódios, assim, quero conversar mais sobre outros temas. Inclusive, eu tava pronta já pra continuar falando, assim, indo falando, mas tem que acabar, né? Então tudo bem. Agora que eu relaxei, acaba, sabe? Não, a gente vai ter outros episódios, outros programas. Inclusive, eu quero que você volte para falar sobre o seu Catarse também. Já tô deixando aqui o convite. Show! Pra vir aqui, utilizar o programa. A gente vai divulgar assim que tiver no ar. Botar aqui no post do programa. Que é isso, acho que os zeladores... Eu quero ter na minha estante os 10 volumes. E no final dos 10 volumes tem um encadernado, capa dura, papel coxinha. Daqui a 150 anos a gente conversa. Não tem pressa. Não tenho pressa. Eu talvez tenha que viajar no tempo pra conseguir dar conta desse trabalho. Olha só. Eu tô esperando. João também abriu o lançamento. Se um dia abrir, eu vou publicar, tá aqui. E eu quero falar mais sobre quadrinhos com vocês. Tá? Foi uma conversa muito, muito bacana, né? Muito rica. E assim, é isso, né? Vocês estão começando com... Não começando, mas assim, estão aí iniciando com esse quadrinho, com esses projetos todos. Já tem uma puta história, uma puta bagagem, assim. E agradeço muito do fundo do meu coração. E por favor, faça os jabás de vocês. E eu vou pedir que indiquem uma obra pra gente fazer parte desse projeto, né? Dessa campanha de Leia Novos BR. Indicar uma obra, seja livro, seja um quadrinho, para as pessoas poderem procurar aí. Tá liberado. Pode falar, João. Não, saiu você primeiro. Ninguém quer ter essa responsabilidade, né? Tipo, é que eu quando você mandou a pauta, tinha lá pra indicar pessoas, né? Então eu separei aqui duas quadrinistas que são amigas. Tá ótimo. E, assim, queria até que fossem mais próximas, mas enfim, a vida não deixa que isso aconteça. Mas que eu vou indicar aqui, que depois eu mando o link de página no Facebook. Sim. Que uma delas é a página que se chama Cartomante, que é a Cecília Ramos. E que eu conheci ela porque ela é lá no FRJ também. Perdão. E a outra pessoa é Cartomante ou Cartomante mesmo? Assim, Cartomante. Ah, tá. Eu vou mandar um endereço direitinho. Eu ouvi certo. E eu gosto muito do trabalho das tiras que ela posta, ilustrações com humor que ela faz. E eu gosto pra caramba do trabalho dela, então eu queria deixar aqui a indicação pra ela. E a outra página é da Luísa Lacombe, que é a Lápis. Aí eu também deixo o endereço aí pra vocês, que ela faz também quadrinhos usando lápis, por isso que é a Lápis. E tem umas sacadas muito geniais e que eu curto pra caramba. E vou deixar essas recomendações aí de quadrinhos desses novos BR aí. Bacana. E seu jabá, se venda, por favor. Como é que Sim, a gente claro. encontra? Bom, eu esqueço de me vender. As pessoas têm que me lembrar que eu tenho que conseguir me vender. Tem que aprender ainda. Mas, bom, vamos lá. Por favor, sigam minha página no Facebook. facebook.com/otonecora, Otone com 2 T's. E no Instagram eu sou Corotone, não é Cora Otone, é Corotone, tudo junto, sem o A, com 2 T's também. E eu posto semanalmente por volta de 2 ou 3 tirinhas, sempre no Instagram e no Facebook. E eu vou, se tudo der certo, semana que vem é dia 5, né? Deixa eu conferir aqui. Já é semana que vem, ou seja, eu tenho que realmente me dividir em 15 mil coras, tentar mandar uma de Quilofer, tentar fazer várias coras para tentar conseguir dar conta dessa correria que vai ser o Catarse. Mas eu vou tentar lançar no dia 5 de setembro meu projeto no Catarse para financiar a publicação do meu livro de tirinhas, que aí vão ter por volta de 50 tirinhas que eu já postei desde outubro até aqui. Vai ter meu Inktober e vai ter tirinhas inéditas só para o livro também, que não vão ser publicadas na internet. Então, dando certo, semana que vem tem novo projeto no Catarse aí. E vamos ver se a gente... É dia 5, né? Dia 5 de setembro, tá. Isso. Depois a gente vai ver a data, ver se a gente consegue colocar já linkado nesse post aqui, porque esse episódio vai ao ar na... Bom, quem já estiver ouvindo já tá ouvindo esse episódio. Mas enfim. Tá bom. É João... o recado do passado, né? Recado do passado. Isso, você que tá aí no futuro,
E você que tá no futuro, apoie meu projeto, então. Se tudo der certo, você estará apoiando meu projeto. Já vai estar lendo, realmente... inclusive. Vamos lá, correria agora, correria. Sim. Já vai ter publicado, já vai estar na casa do Já vou ter estourado o limite de valor, já vai estar nas recompensas, como é que é? Metas estendidas, né? Já vai estar show. Você do futuro já vai ter financiado meu projeto. Isso mesmo. Muito bom. João, seu jabá e suas recomendações. Pô, vamos começar pelas recomendações. Eu, como sou um desastrado, eu tô com 4 pessoas aqui pra falar, eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas o primeiro é um amigo meu, o Vitor Reis. Ele publicou um quadrinho chamado Green Slimes, que é uma HQ, enfim, sobre 3 extraterrestres que caem na Terra e gostam de rock, de punk rock, né? E aí os seres humanos fazem coisas de seres humanos, como hostilizar o diferente. E ele tem um traço lindo de morrer. Por favor, vejam o trabalho desse rapaz. Ele é foda. A Mama Tiazi, que a Mama Tiazi, ela tá com um quadrinho O Abismo, tá publicando toda semana, no Tapas e no Tumblr. E a Mama Tiazi, ela é o que ela conseguiu fazer a multiplicação das pessoas, assim, porque ela tem esse quadrinho, ela tá escrevendo um livro, ela tem uma banda cover da Amy Winehouse e ela ainda trabalha, e eu não sei como é que ela consegue fazer tudo. Que isso, para. Eu não sei como é que ela consegue fazer tudo isso. E ela é uma ilustradora foda. Cada página por semana é página colorida. Eu me pergunto como ela consegue. As pessoas não têm vida, não é possível. Mas se estiver ouvindo, cara, por favor, digita aí fala aí como você consegue. Todos nós 3 precisamos disso. Escreve aqui nos comentários, por favor. O outro é o Francis Ortorlan com Maldita Karen, que é um quadrinho porra louca de ação sobre uma personagem que é desprezível. E por último, o Fred Cassar, que acabou de fechar o Catarse para Space Punch, que é uma história, uma HQ sobre joguinhos de luta e como ele une as pessoas, né? Essencialmente como os Smash Bros unem as pessoas, que é uma ideia que eu queria ter tido. Eu fico muito feliz que alguém tenha feito isso. Uhum. E tá publicando Nocturne pela internet, gratuitamente. Tá lá também, linda de morrer as páginas. São 4 pessoas que, por favor, deem uma olhada no trabalho delas. É 10. Todas elas linkadas no post e que estão na campanha Leia Novos BR. E seu jabá? Onde é que a gente acha? Também esquece de se vender, ó, tô de olho. Toma aí, tu bate 3 vezes, palma na rua, chama João Miranda. Não. No Facebook é João Miranda Ilustrador, tudo junto, né? Porque você pode cair o teu risco de cair num jogador de futebol se botar só João Miranda. Sério? Eu não quero. Sério mesmo, tem um jogador de futebol chamado João. E ele obviamente tem mais page views do que eu. Então, por favor, vamos garantir aí, né? O Leda tem a página de Leda no Facebook, que só conferir aqui o endereço, porque não é lá uma coisa muito complexa de você achar homônimos, né? Mas tá como @Leda Leda Comic, tá? Como Leda Comic no Facebook. Eu atualizo todas as sextas, né? E também vocês podem ver no Tumblr, mas o Tumblr já tá linkado lá no Facebook. E qualquer coisa, por favor, me deem um alô pra falar sobre nerdice, fazer polêmica no Facebook, falar que Death Note da Netflix não é tão ruim quanto vocês acham. E com isso eu acabei de perder alguns seguidores. Mas é isso. Muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Eu perdi seguidores quando eu fiz uma tirinha dizendo que eu não gostava de Game of Thrones. Essa eu me lembro. Foi doloroso, mas tudo bem, né? Acontece. A vida tá aí pra falar mal de Game of Thrones e perder seguidores. Sim. Eu até comentei lá que eu falei, gente, eu também não acompanho Game of Thrones. Então,
Acabei de perder mais seguidores. Pô, somos três, eu vou morrer pobre. É isso. Então, gente, encerrando aqui por hoje. Obrigado mais uma vez por você. Obrigado, Moto, pela participação. Tá participando muito dessa Moto. É o quarto participante do podcast. Sim, vamos procurar para entrevistar no próximo. Vamos sim. A página é motosbarulhentas.com. Tumblr, né? Então assim, gente, foi um prazerzão ter vocês nesse primeiro episódio. São pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheci por causa dos quadrinhos, e acho que fazer quadrinhos é uma coisa que me propicia conhecer gente bacana pra caramba e ser amigo delas, assim. Então, muito obrigado. Aqui a casa tá aberta pra vocês. Depois podem pegar água na geladeira, botar o pé no sofá, não tem nenhum problema. E qualquer novidade aqui a gente vai estar divulgando pela página do Facebook, pelo Twitter, por aí vai. Então, pessoal, você que chegou até aqui, sigam essas pessoas, consumam o trabalho delas, valorizem o quadrinista, o literário nacional. Indique algumas coisas aqui pra gente ver, pra gente continuar essa conversa pelos comentários. Nos vemos daqui a 15 dias, pessoal. Até lá e saudações quadrinísticas. Quadrinhos e narrativas. Apresentação: Hamilton Cabuna. Locução: Cicarla. Edição: Wally Silva e Marcos César.